Olha, gente, a gente está vendo por aí uma reação mundial a uma retomada da economia, mas muito tímida, porque nós temos muitos problemas além do coronavírus assustando o mundo inteiro, mas nós estamos com problema de chips da China, a guerra com os Estados Unidos. O que está impulsionando é o agronegócio no mundo inteiro e o turismo. Mas os efeitos da guerra da Rússia e Ucrânia, essa recessão, na Europa é um desastre, no terceiro mundo, um caos. A América do Sul, a América Latina inteira em crise. A Argentina aqui do lado, inflação lá em cima. No Brasil, nós estamos vivendo aí o achatamento no meio, o achatamento dos salários, as promessas de que nós vamos retomar a economia, só que a gente não vê em que caminho, que direção. Os dois lados, no caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é o ex-presidente, e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição do PL, prometem que nós vamos viver num paraíso no próximo ano, a partir de janeiro, se um deles ganhar. Parece piada, né? Mas a gente está assistindo isso. Os patrões, que somos nós eleitores, 154 milhões de eleitores brasileiros e 2 milhões e 300 mil eleitores alagoanos, os patrões estão aí no meio. Mas quais são as perspectivas? Para falar sobre esse assunto aqui em Alagoas, nós temos alguns especialistas. E um deles, eu considero como um dos melhores na economia nacional e regional e aqui no estado de Alagoas, o professor doutor em economia Cícero Péricles. Professor, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente de novo. Eu não sei se o senhor lhe chama de professor, meu amigo, e eu sou fã do senhor, assumidamente. Mas nós estamos diante de um quadro recessivo no mundo inteiro. Ou é uma impressão minha, uma suposta perspectiva de retomada da economia mundial? Veja bem, Arnaldo, primeiro agradecer esse convite outra vez para estar aqui presente. Dizer o seguinte, que a economia internacional, a economia dos países centrais que determinam as demais, né? Na verdade, a dinâmica mundial é determinada pelo núcleo mais rico, mais forte, a União Europeia, Estados Unidos, Japão, a China hoje, né, que tem uma presença muito forte. Então, essa crise mundial, ela tem um componente já estrutural, que vinha antes da pandemia, e ela vai sendo acelerada nos anos 2020 e 2021. Evidentemente que a pandemia... Que é quando se instala, se assume no mundo inteiro que nós temos uma pandemia, né? Isso, uma pandemia, né? E junto com a pandemia, no final, já da pandemia praticamente, no final, que é agora, no ano 2022, a guerra na Ucrânia, não é? Que eleva esse grau de dificuldades. E isso aí está ligado aos insumos que não chegam mais, ao gás que não vai para a Europa e o impacto disso? Isso, que penaliza, evidentemente, países centrais, mas que têm sistemas sociais de defesa muito fortes, né? E também penaliza a periferia, que não tem essa defesa. Que no caso, a América do Sul, América Latina. Sul, África, parte pobre da Ásia, né? Que exclui a China. O Cone Sul-Sul. O Cone Sul, toda a América Central. Então, evidentemente que o impacto é muito forte. E também nos pobres dos países centrais. Os Estados Unidos têm sua pobreza, a União Europeia também, Japão tem, todos têm pobreza. E, evidentemente, que sofrem muito mais com a inflação, com o desemprego gerado por essa crise mundial. 2023, o próximo ano, né? Já está terminando, 22. Na verdade, a economia já não vai mais modificar tão forte. Nesse cenário agora de reta final de eleições, não muda nada, né? Não muda mais, né? O que foi estabelecido no primeiro semestre e até o mês de outubro será definitivo para o mês de novembro próximo e dezembro. Então, teremos um cenário com essa continuidade e uma expectativa de alterações, de mudanças em 23. Por quê? Porque definitivamente a pandemia está sob controle, não é? Que os países centrais estão sofrendo muito, né? Mas o impacto maior da pandemia, da própria guerra, foram nesses 3 anos, 2020, 2021 e agora 2022, e há no horizonte uma certa esperança, uma expectativa de mudança. Isso é importante para nós. Por quê? Porque se a China cresce, o Brasil exporta mais. Se os Estados Unidos cresce, a taxa de juros diminui, melhor para nós. Se a União Europeia cresce, evidentemente por quê? Porque não existe mais economia nacional. Agora é global, né? Não tem mais fronteiras. Não, estabelece, por exemplo, muita gente estranha quando nós informamos nas perguntas que nos fazem, né, sobre o comércio externo do Brasil, mas de maneira regionalizada. E quando nós dizemos falamos, né, informamos que a China é o principal parceiro comercial do Brasil,
mas também é o primeiro parceiro comercial, ou seja, de importações, que faz um estado pobre como Alagoas. As pessoas ficam curiosas. Como assim também? Claro, por quê? Porque a economia está super integrada. Agora saíram os dados das importações alagoanas até o mês de setembro e 40% de tudo que nós importamos vem da China. Então, como assim? Claro. Eu quero entrar nesse detalhe das exportações alagoanas, mas vou deixar um pouco mais para adiante. Para que esse movimento da economia global ela entre num processo mais visível e acelerado, tem dois componentes importantes, que são os chips e o combustível, Sim. que aqui no Brasil nós temos politicamente controlado. Sim. E a gente vê que os vizinhos não conseguem segurar. Até quando a gente consegue segurar, estabelecer uma política disso aí? Esses dois produtos, combustíveis e chips, são dois hoje produtos de economias muito particulares. Na Ásia, os chips, e no Oriente Médio, na verdade, Oriente Médio e a Rússia também, né? Que nós gravitamos em torno, que né? tem um peso muito grande. E mais, que tem processos políticos complexos, né? Por exemplo, Taiwan, que é uma parte da China, da República Popular da China, é o maior produtor mundial dentro da economia considerada ocidental, né? Apesar de estar no Oriente, que é muito vinculado aos Estados Unidos, principalmente. Então, a Taiwan está vivendo sob uma pressão muito forte. Querendo a democratização, mas a China mantém o controle. Também a China é um pedaço da China, né? E o Oriente Médio é aquele barril de pólvora eterno, né? Que tem oscilações constantes. Então, na verdade, são duas incertezas que deverão continuar. Por quê? Porque a resposta do chip, ela leva tempo para você construir um setor produtivo que gere os chips, que é de tecnologia de ponta, mais de ponta da última. Até porque nós estamos vendo que a indústria automobilística está indo para outro caminho, né? Isso, está indo para outro caminho. Dependendo dos chips. E os combustíveis, apesar do Brasil ser um grande produtor de petróleo, né, um dos grandes produtores mundiais de petróleo, nós temos um problema de refino, né, do tipo de petróleo e também da dependência muito grande dos derivados de petróleo. Portanto, são dois problemas que deverão permanecer no ano 2023. Isso, de uma forma ou de outra, impacta tanto a nossa economia como a dos vizinhos. Sim. Veja só, se o Brasil, essa potência econômica, não é? A sétima, oitava, nona, ninguém sabe, às vezes varia muito, né? Vai dependendo do discurso, dos debates. Dos debates, exatamente. Então, se uma economia forte como essa, com um grande mercado de 200 milhões de habitantes, não é? Sofre o impacto dessa forma, imagine países pobres, pequenos, que não têm praticamente setor exportador, Nicarágua, Honduras, Equador, países muito pobres, ou então problemas geoestratégicos fortes como a Venezuela. Então, o impacto é maior, é verdade isso, muito maior do que no Brasil. E mais, o Brasil hoje também é uma potência exportadora, é uma potência agroexportadora muito forte. Então, joga peso no exterior. E esses países não. Isso é determinante para quê? Porque importar sem fazer o processo de exportação torna-se muito mais difícil, claro. Esse é o contexto internacional com impacto continental e regional. Regional também. Né? Argentina, Chile, todos os países parceiros do Brasil, do Mercosul, todos hoje, nesse momento, México, que é vizinho dos Estados Unidos, todos eles estão sofrendo essa crise internacional de maneira muito particular. E não dá para falar que estão quebrados, mas estão indo para o caminho da quebração. Como foi? Nós estamos aí numa reta final e você acabou de dizer que nós não vamos ter mudanças nesse cenário. Qual o balanço que o senhor faz? Ainda daqui a mais uns dias nós teremos aí a eleição do segundo turno, né? E qual o balanço que o senhor faz até chegar esse momento? O balanço da economia brasileira. Da economia brasileira. Veja bem, a economia brasileira ela mudou, né, radicalmente o seu modelo desde 2015 e tomou outra direção, né? Desde a ponte para o futuro do governo Temer e passando agora pela gestão do Paulo Guedes, tomou outro rumo completamente diferente. E esse rumo, pelo visto, né, não conseguiu enfrentar grandes problemas nacionais. Dois chamam muito a atenção, não é? Crescimento nacional. Nós temos taxas muito baixas de crescimento desde 2015. E sem perspectiva de aumento. Sem perspectiva de crescimento, ou seja, é uma taxa muito baixa de crescimento que ela é justificada pela crise internacional, pela pandemia, pela guerra na Ucrânia. E são argumentos, ou seja, utilizados para justificar. Mas o fato é de que esses 7 últimos anos nós tivemos taxas baixas de crescimento. Segundo ponto importante, né, é que a inflação cresceu muito fortemente e penaliza naturalmente os segmentos mais fragilizados. Não é? E não conseguimos também resolver problemas como o desemprego, que continua muito alto, né? Não somente o desemprego direto, esse do trabalhador que não tem mais emprego, mas também a categoria que o IBGE a cada trimestre ou cada mês também faz anúncio nacional do chamado desalentado, né? Que é um contingente sempre com milhões de brasileiros que ou estão desalentados
que não procuram mais emprego a partir do segundo ano, ou estão desempregados recentemente, ou trabalham em tempo parcial. Quando são esses três, você fica assustado. Por quê? Porque isso abate o consumo interno, isso diminui também a possibilidade de crescimento. E esses 3 pontos, infelizmente, nesse período, esses últimos 7 anos, não foram positivos para a economia nacional. Hoje parece que fica bem evidente que nós temos uma classe média com algum dinheiro, essa que está com o seu emprego garantido, geralmente emprego público, e nós temos uma classe média decadente com uma pobreza crescente. Isso aí vai dar em quê no final do ano? Vai dar em que o seguinte, veja só, tem Você está entendendo? Sim, sim. Porque isso vai movimentar a economia. Sim, é sim. isso que faz o dinheiro, a roda girar, sim. né? Veja bem, nós temos vários indicadores de crescimento ou de crise na economia. O PIB cresceu, o dólar subiu, a inflação foi elevada. São vários indicadores importantes. Mas um deles, no sentido social, no sentido de fotografar cada instante a economia brasileira, ele é muito importante, chama-se cadastro único. Cadastro único das políticas sociais. Que é o cadastro da miséria, Da né? miséria e da pobreza no Brasil, não é? Então, é um processo impressionantemente rápido de crescimento nesses últimos 7 anos do número de inscritos no cadastro único. Nós temos visto aí nos últimos dias que o governo prorrogou, inclusive, que a fila não diminui. Sim, não diminui, não é? E não há tendência para ela reduzir. E isso que você fala, Arnaldo, da pobreza, do empobrecimento, né? Dos segmentos de classe média, dos setores de classe média, ele também impacta muito fortemente na pobreza geral. Não é? Na pobreza geral. Imagine, se o segmento de classe média, que tem seus instrumentos de defesa, mais habilidades profissionais, mais formação intelectual, mais acesso às informações do mercado, se estão sofrendo desta forma, imagine o contingente maior, os milhões de brasileiros que não têm esses mesmos instrumentos de defesa. Portanto, o empobrecimento é muito mais duro aonde? Nos segmentos mais pobres, o que as pesquisas chamam de público C, D e E, que são os trabalhadores pobres ou empobrecidos, né? Nesse cenário, como é que fica esse impacto na informalidade? Porque na formalidade nós estamos vendo aí que o número de carteira assinada caiu, nós temos quase 40 milhões de desempregados no país. Sim, sim. E a informalidade, qual é o impacto disso? O impacto é muito forte. Veja bem, se criou uma promessa, né? A promessa de que a reforma previdenciária e a reforma trabalhista permitiriam um barateamento da força de trabalho, que haveria mais contratações. Não, infelizmente isso não aconteceu. Né? A reforma é um rotundo fiasco, né? Aprovada, né? Ainda no governo Temer, né? E lá para cá, nós estamos vendo isso aí. Isso faz com que cresça a necessidade dos trabalhadores por conta própria, que também cresce fortemente junto com o desemprego estrutural, com o desemprego desalentado, com o trabalhador parcial. Nós temos um universo grande de conta própria, né? E também da uberização da força de trabalho. É um ramo que cresce muito. E outro também... Que é informalidade, né? Informalidade. E outra mesmo legalizada, que também é precário, são os MEIs, os microempreendedores individuais, que é um contingente também muito grande. Precarizado, que mantém trabalhador, mas não consegue assinar carteira. Exatamente. Então, muitas das empresas, para exatamente não pagar os direitos trabalhistas e os custos, né, referentes a essa contratação, faz um acordo com o trabalhador e ele vira PJ, ou seja, pessoa jurídica, né? É a pejotização que se chama. Então, ele trabalha numa empresa da construção civil, trabalha como se fosse um assalariado, mas recebe como se fosse um empreendedor, né? Então, a arrecadação sente isso? Sim, muito fortemente. Então, a Previdência brasileira, evidentemente, que necessita de um número maior de assalariados, mas muito maior, para ser autossustentável. Isso penaliza também, mas penaliza mais gravemente o consumo. Por que é que a Confederação Nacional do Comércio diz que nós temos 80% dos brasileiros endividados e uma parcela quase metade com a inadimplente, né? E é o setor que aquece a economia gerando emprego. Claro. Mas agora a gente só vê esse aquecimento na geração de emprego em momentos temporários. Como agora. Junho, agora Dia dos Pais, em épocas temporárias e agora final do ano. E depois disso? Depois disso, volta às taxas mais altas de desemprego. Nós estamos agora, por exemplo, regionalmente falando, né, no melhor período da economia, o último trimestre, né, é quando combina, por exemplo, aqui no âmbito regional, combina muito fortemente a safra da cana, a alta estação do turismo, as vendas maiores do comércio no final do ano, a construção civil agiliza suas obras para entrega de dezembro. Tudo isso
evidentemente que gera uma situação dinâmica, né? Um ciclo ativo da economia. Mas não consegue acompanhar essa absorção da mão de obra que saiu lá em 2019, né? De forma nenhuma. Por quê? Primeiro, porque a tecnificação de muitas das atividades dispensa mão de obra. Primeiro ponto importante. Segundo, né, é de que, como a economia, o consumo não cresce, o volume de contratações de trabalhadores, principalmente nas áreas que são mais dinâmicas, comércio e serviços, né? Porque a indústria contrata muito pouco, não é? A agricultura também. Então, a esperança sempre é o comércio e o setor de serviços. Esses, sim, são grandes contratadores. Então, como eles estão com vendas bloqueadas, em parte, né? Com pouca dinâmica, em função da baixa renda e, portanto, do pouco consumo e, do outro lado, do endividamento, que também assusta e inibe, né? O consumo, mesmo agora no final do ano, então, evidentemente, contratam menos. E aí, com um volume menor de trabalhadores, de carteiras assinadas e com menor possibilidade de contratos, de compras, evidentemente que o comércio e o setor de serviços ficam menos dinâmicos. Nós estamos entrevistando o professor Cícero Péricles, que está dando um panorama da conjuntura mundial, continental, regional e aqui de Alagoas. Mas nós estamos dentro de um contexto aqui no Brasil, que é uma disputa de propostas. De continuar um sistema político que está aí, Paulo Guedes, e um outro de proposta também de uma economia liberal, onde há a promessa de um salário mínimo mais forte, e o outro de aumentar os benefícios sociais e criando mais mecanismos. Aonde que esses dois lados vão buscar dinheiro? Nesse momento, diante dessa conjuntura que nós estamos vendo, que é um cenário dramático. Sim, da economia. Sim, é verdade. Veja bem, existe uma possibilidade grande, né? Evidentemente, com uma disputa está hoje, né? No dia de hoje que nós estamos sendo entrevistados, muito tensa ainda, com um grau relativo de incerteza de quem vai para o governo em janeiro. Então, nós temos dois modelos disputando a futura presidência da República, né? Então, de um lado, esse processo que nós estamos acompanhando, que na verdade é uma sequência do governo Temer. O governo Bolsonaro é uma sequência do governo Temer, né? Com todas as dificuldades que nós falamos agora há pouco, né? Da questão do desemprego, que não consegue enfrentar, da taxa inflacionária acumulada, né? Porque essa operação última de congelamento dos preços da gasolina, evidentemente, tem data para terminar. Mas já há uma reação de subida. Isso foi até o mês passado. Agora... Então, já se espera claramente que, a partir de dezembro, as medidas sejam outras. Haverá uma liberação dos preços dos combustíveis, porque já passadas as eleições. Os dois lados estão falando, nós vamos respeitar o movimento de mercado, né? Isso. E do outro, a visão reformista, uma visão um tanto quanto dirigida, né, para os segmentos mais desfavorecidos, que sempre vai ser pensado como um elemento que poderá turbinar a economia no sentido da geração de empregos, porque... A ciência percebe isso, de que esse setor que hoje, eu vou usar numa linguagem que eu e você, nós entendemos muito bem, que está literalmente lascado, ele tem condições de a médio prazo, porque a curto prazo eu acho muito difícil, turbinar a economia como era. Sim, porque, veja bem, a renda, qualquer elevação de renda dos chamados segmentos C, D e E, por exemplo, que representam 82% da economia local aqui em Alagoas, para não ficar falando muito do mundo, divagando, né? Né? Divagando. Nós estamos falando de... vamos voltar aqui para Alagoas, 82% da economia alagoana, das famílias alagoanas, tem uma renda de 82 até 2 salários e meio, né? Então, quando há uma elevação pactada entre o empresariado, o Estado e o movimento sindical, de elevação constante do salário mínimo, comprovadamente, esse dinheiro corre todo para onde? Consumo. Consumo de quê? De alimentos, roupas, remédios, material de construção, material de limpeza. Pagamento dos serviços, água, telefone, internet, porque a internet está praticamente em quase todas as casas. Então, o domicílio. Então, isso faz o seguinte, qualquer elevação de renda aqui a partir desse segmento, ele polariza e imediatamente repercute na economia. Quais os dois bons exemplos? Um no governo Lula. O governo Lula teve um crescimento extraordinário de consumo, que justifica o crescimento muito forte do comércio alagoano e do setor de serviços. Foi o melhor momento da economia? Foi o melhor momento da economia, por isso que essa memória muito forte, né? Ele utiliza constantemente seus discursos. No seu discurso, né? E é verdade, por quê? Porque a população, principalmente os segmentos mais pobres, sentem e sabem comparar as pessoas que passaram por uma experiência por outra. E qual foi o melhor momento da economia Bolsonaro? Foi no primeiro ano da pandemia. Por quê? Porque naquele ano, o Congresso Nacional, surpreendente, Congresso Nacional, não o governo,
ele aprova 4 medidas fortíssimas de apoio à economia. 4 fortíssimas. A primeira delas, o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, que todas as empresas, todas elas, ou quase todas, utilizaram esse instrumento, garantindo o posto de trabalho, portanto, garantindo a renda familiar. Esse foi o primeiro impacto importante e quando você olha, 2/3 dos trabalhadores alagoanos que tinham carteiras assinadas passaram por esse programa. Receberam esse 2/3 não é pouca gente, muita gente, né? Nós estamos falando de 3.300.000 alagoanos. Então, os que têm carteiras assinadas, que são 450 mil, então eles tiveram apoio, né, nesse programa. Primeiro, quase 300.000 alagoanos. Segundo foi as linhas de crédito, Arnaldo. As linhas especiais de crédito, as linhas emergenciais, que tiveram um papel muito grande, principalmente para as micro e pequenas empresas. Elas conseguiram vencer, porque era muita exigência, muita burocracia, mas conseguiram. Mas houve uma flexibilização, principalmente do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que já existia. Aqui em Alagoas funcionou? Perfeitamente, né? Muito. E uma linha especial também do Banco do Nordeste, junto com a Sudene, que atuou também muito fortemente no conjunto, no tecido empresarial. Os números são muito significativos. Terceiro ponto importante foi as transferências de recursos aprovados, excepcionalmente, porque havia um estado de emergência nacional aprovado pelo Congresso, para os estados e prefeituras tocar a luta contra a epidemia, contra a pandemia, não é? Então, os estados, Alagoas recebeu 880 milhões de reais. Naquele momento, garantia, por exemplo, o processo total de vacinação, tanto é que Alagoas vacinou até agora 6 milhões, aplicou, né? 6 milhões e 600 mil vacinas. No ranking nacional está bem posicionado. Está bem posicionada. Por quê? Porque também teve esse apoio de recursos do Tesouro Nacional. E, não menos importante de todos esses programas, foi, sem dúvida, o auxílio emergencial. Esse foi no primeiro ano, mas nós estamos com um perfil aí das estatísticas, essa estatística que o senhor domina como ninguém, que nós temos, dentro desse universo de alagoanos, nós temos mais de 53%, um pouco mais, quase 55%, e aumentando, que estão nessa linha de pobreza. Pois é, mas o ano 2020, esse pacote, incluindo o auxílio emergencial, fez com que diminuíssemos o número de pobres e de extremamente pobres. Lá em 2020. 2020. Aí o que acontece? Essa experiência não se repete no ano passado, né? O 2021, não foi repetida. Ao contrário, né? Foi suspenso em janeiro e voltamos em maio com um número menor. Porque ficou aquela insistência, né? Abre, mas só que as empresas estão quebradas. Sim. Aí como? E veja bem, então a retomada da economia no ano passado, que apresenta taxas positivas, ela tem uma taxa positiva porque 2020 foi o ano de fechamento. Então a comparação é uma comparação excepcional. Agora que está valendo, né, 2022. Por quê? Porque nós estamos comparando um ano que a economia praticamente funciona a pleno vapor com um ano de reabertura, que foi 2021. Esse ano, a gente já é possível falar assim, nós começamos a caminhar lentamente rumo a uma economia mais estável? Dá para falar isso? Dá sim, quer dizer, ou seja, aquele período de tremedeira do ano 2020... E a 21, né? Sim, e 2021 a reabertura. E 22 revela a incapacidade da nossa economia nacional e regional de ter um desempenho mais rápido para acompanhar a necessidade da economia. Por isso, porque pagamos muito alto o preço em 2020, já vimos pagando desde 2015, porque foram anos de recessão econômica, 15, 16, não é? 17, aí 18, 19, taxas baixíssimas de crescimento e, claro, 20, negativa outra vez. Por quê? Porque a pandemia. Então, a recuperação de 2021, ela reflete muito essa pobreza, esse empobrecimento da economia e suas dificuldades estruturais e também a ausência de um plano de crescimento. É bom que você traz uma perspectiva de otimismo. Parece que uma luz no final do túnel. Mas que caminho nós vamos tomar? A ciência já consegue identificar dos dois lados que nós teremos uma perspectiva mais otimista a partir... Vença quem vencer, ou Lula ou Bolsonaro, há uma perspectiva, há um caminho que nós deveremos seguir, trilhar. A gente percebe que o agronegócio é, de um lado, a coisa mais forte. Do outro lado, é apostar no fortalecimento salarial dessas classes que estão C, D e E, que estão aí vivendo uma situação caótica. Sim. Então, esses são os dois cenários que nós estamos vendo aí como antagonismo. Sim. Mas há um caminho de que dá para se ter uma perspectiva otimista a partir de janeiro de 2023? Sim, principalmente. De um lado ou de outro? Sim. Primeiro o seguinte, é de que nós tivemos problemas gravíssimos, né, nesses 7 últimos anos, eu falo sempre, né, do Temer e Bolsonaro, esse período muito difíceis, né, no sentido estrutural, e a economia não cresceu. Não cresceu por uma razão central. O mercado interno brasileiro
Ou seja, nós temos que o PIB brasileiro, a linguagem técnica, né, o crescimento anual que é o da economia... produto interno bruto, isso, que é a soma de todas as riquezas do país. Depende muito do consumo das famílias, ou seja, dos domicílios, do consumo. E quando o consumo baixa, 60% do PIB é consumo, depende desse consumo. E quando a economia interna, o mercado interno, não consome, o que vai acontecer? A economia fica patinando. Então, se há uma política de fortalecimento do mercado interno, né, ou seja, que nós passamos, investimos... O cenário vai ficar mais claro depois das eleições? Vai, muito mais claro. Ou seja... Que caminho nós vamos trilhar, né? A experiência, pelo menos na minha opinião, né, a experiência desses últimos anos, tanto do Ponte para o Futuro, que não apontou futuro algum, assim como as promessas, né, do ministro atual, Paulo Guedes, elas não se realizaram, não foram realizadas. Tanto que, se tivessem sido realizadas, evidentemente que a situação do atual presidente seria muito mais favorável, né? Mas pelo volume de desemprego, pela taxa inflacionária, pelo preço dos combustíveis ainda altos, né, dos combustíveis, e esse somatório também, baixo crescimento, as dificuldades das famílias estão atravessando com inadimplência e com endividamento, revelam que esse modelo de mercado interno não tem nada. Se o senhor tivesse que fazer uma sugestão de uma medida que não pode mais se repetir, qual seria? Uma medida que não pode mais se repetir. Nesse dia, a recessão, que contribuiu com essa recessão e não estimulou a retomada do mercado. Veja bem, a política de preços dos combustíveis foi uma tragédia. Esse controle... Foi uma tragédia completa. Ela vai explodir, não vai? Vai explodir. Evidentemente que... É uma bolha, né? Qualquer presidente que assuma, ele vai ter que fazer uma revisão, acredito, né, da chamada política de paridade das importações. Porque não segura esse preço com o decreto, né? Não segura. Veja só, se há uma tensão internacional... E o efeito disso no produto? No dia a dia. Por quê? Porque o óleo diesel, mais alto, que voltará a ser mais alto, ele penaliza o preço dos alimentos. A gasolina, claro, evidentemente, que a classe média, isso que você fala, lamenta, né? Também muito mais alto. Até mesmo os trabalhadores de Uber, né? Que tem moto, todos eles essa é uma cadeia que penaliza. E todos transferem os preços dos seus produtos e dos seus serviços para quem? Para os consumidores, achatando a renda. Portanto, a política de combustível, se você pede um exemplo apenas, né? Esse não dá mais para continuar. Não vai. Passou essa eleição, isso tem que acabar. Vai ter que enfrentar. Deixa esse preço explodir para criar, como se andava falando, o impacto de rebanho, né? Isso. E o segundo, e outras medidas também importantes, por exemplo, de estoque de alimentos. O Brasil pagou muito alto, né? Esse volume de exportações, porque exportamos quase tudo que produzimos na agricultura. Nós temos que abastecer o mercado. Sim, e depois ficamos sem. Então, ou seja, quando a soja é exportada por dólar alto e não faz abastecimento interno, o óleo também da soja aumenta, a torta de soja para a avicultura aumenta, o preço da avicultura aumenta, a carne aumenta, ou seja, isso contamina. Foi também uma política completamente equivocada. O senhor deu um exemplo do que não se repete mais. Sim, essas duas. Segurar com decreto por uma canetada ou mandar abaixa o preço aí, isso não funciona mais. Não funciona mais. Não. E o que precisa funcionar? Assim, uma medida que pode ser decisiva para a retomada, porque a classe média, que tem seus empregos, tem suas fazendas, essa está ganhando dinheiro com o mercado dolarizado. Sim. Mas quem não recebe em dólar, para essa camada, que é 80% da população, que você, um pouco mais, e que qual seria o remédio? Veja bem, se continuarmos com esse cenário internacional, as medidas brasileiras, as medidas do mercado interno, serão importantíssimas, mais até do que o cenário internacional. Então, claro, evidentemente que uma política a ser restituída, ela foi suspensa, né, no governo Bolsonaro, que era da retomada da valorização do salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo não é quem recebe salário mínimo, é quem ele indexa. Ele indexa quem recebe salário e quem não recebe. Está atrelado ao processo inflacionário. Isso, a Previdência Social também está vinculado ao salário mínimo. E a política muito inteligente de 2014 até 2016 era de vincular o crescimento da economia, a taxa de crescimento, a subida real do salário mínimo. Foi um ganho espetacular. Por quê? Porque, aumentando a renda, evidentemente, isso nós discutimos, você aumenta o consumo, aumenta a dinâmica industrial, agrícola, tudo isso. Segundo ponto importante é trabalhar com setores e segmentos de respostas imediatas e massivas, como a construção civil, por exemplo. A experiência do Minha Casa Minha Vida, ela é absolutamente positiva e ela foi desativada, não é?
foi desativada, se criou um programa, o Casa Verde e Amarela, se eu não me engano, que não tem funcionado. Então, elementos importantes, apostar na economia, naquilo que gera de imediato emprego, respostas imediatas. A construção civil, ela tem um efeito fulminante, né, na economia, porque você, ao construir um conjunto habitacional, se mobiliza N segmentos, 52, segundo a construção civil, né? Segmentos que você puxa para a dinâmica dessa contratação. Então, é telha, é cerâmica, tijolo, é metal, e mão de obra que, por sua vez, vai dinamizando os outros setores. Professor, eu quero agradecer a sua presença e dizer o seguinte: nós estamos diante de dois caminhos. Qualquer coisa que eu falar para você, eu estou errado, porque você é que vai decidir. Como pesa aí no seu bolso? Você já viu o cenário, o professor acabou de escrever. Quem falou aqui foi a ciência, não foi Arnaldo. E nem um lado A, nem um lado B, nem um lado C, nem um lado B, enfim, não foi lá, foi a ciência. E nós estamos diante de um quadro que agora tudo vai ficar mais claro a partir do dia 1º de novembro, dia de finados. E a gente pode aproveitar esse dia de finados para sepultar e fazer renascer mudanças ou não mudanças. Como diria um velho programa que você conhece muito bem, nós decidimos. Depois, no dia 30, dia 1º, a gente vê o resultado. Muito obrigado. Obrigado a você, Arnaldo.